Fala aí, galera, beleza? Bem-vindo ao nosso canal Física em Conexão. Rapaziada, vamos dar continuidade à resolução das questões da SpaceX 2021, 2020, enfim. Hoje vamos fazer a questão 29, questão bem interessante, envolve conhecimentos de circuito elétrico, campo magnético, força magnética. Olha que maneiro, rapaziada, muito maneiro. Então, essa questãozinha aqui que eu vou apresentar para vocês, a gente vai fazer a leitura dela e resolver na sequência. Não esqueça, já sabe, né? É isso aí. Dá like, se inscreve, compartilha o nosso vídeo, rapaziada. Tamo junto. Juntos somos muito mais fortes. Beleza? Vamos ler a questão e resolver na sequência. Lembrando, rapaziada, tá? Quando nós fizermos a leitura da questão, você dá uma pausa aí no vídeo, tenta ler a questão e na sequência assista a nossa resolução. Tranquilo? Então vamos lá? Questão na tela. Questão 29. Um fio condutor no trecho KLM, sendo KL igual a 8 metros e LM igual a 6 metros, está dobrado em um ângulo reto e está ortogonalmente inserido em um campo magnético uniforme de intensidade B igual a 0,40 Tesla. Este fio está conectado a um circuito resistivo, que é composto por um gerador ideal de DDP, diferença de potencial, E igual a 40 volts, e resistência ohmicas de R1 igual a 8 ohms, R2 igual a 12 ohms e R3 igual a 24 ohms, conforme desenho abaixo. A intensidade da força resultante de origem magnética que atuará sobre o fio condutor no trecho KLM é... Então, rapaziada, primeiro vamos pensar o seguinte. Ele deu uma força aqui eletromotriz que fornece uma diferença de potencial elétrico de 40 volts. Né? Aí a gente tem aqui um trecho desse circuito que está submetido à ação de um campo magnético uniforme. Tá? E esse campo magnético B, ele está entrando no plano. A gente pode perceber isso a partir da representação de X. Significa que o vetor campo magnético está entrando aqui no plano, no caso aqui entrando no quadro. Ok? Então, pessoal, a primeira coisa a ser feita é o seguinte. A gente tem que identificar se esses resistores R1, R2 e R3 estão em série ou em paralelo. Tudo bem? É essa a nossa primeira etapa. Tá? Tá, professor, mas como é que a gente consegue identificar se R1, R2 e R3 estão em série ou em paralelo? Rapaziada, vamos fazer o seguinte. A corrente elétrica I, ela sai do maior potencial, tudo bem? Percorre meu circuito e vai entrar no menor potencial. Esse sentido, rapaziada, é o sentido convencional da corrente elétrica. Então, daqui vai sair uma corrente elétrica I. Ok? E essa corrente, pessoal, quando chega nesse ponto aqui, desse fio, ela pode se dividir. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. Onde está o potencial, o maior potencial, a gente vai chamar esse fio aqui de A. Tudo bem, rapaziada? Onde está o polo positivo, vou chamar de A. Rapaziada, olha o bizu. Olha que bizu interessante. Lembra disso, rapaziada? Fio liso, sem nenhum resistor no caminho, sem nada no caminho dele, nenhuma resistência aqui no caminho, o potencial dele é o mesmo. Como assim, professor? O potencial dele é o mesmo. Ora, se a gente chamou esse ponto aqui de A, ao longo desse fio tem que ser tudo A. Tudo bem? Tá? Então, vem comigo. Chamamos aqui de A. Aqui tem que ser A. Tudo bem? Fio liso, A também. Rapaziada, olha que interessante. Continuando esse caminho aqui, lembra lá? Fio liso, não tem nada. Então, aqui também tem que ser A, professor? É isso aí, perfeito. Posso chamar aqui de A sem nenhum problema. Fio liso, mesmo potencial. Aqui também eu posso chamar de A. E aqui, de A. Tranquilo até aí? Lembra disso, tá? Fio liso, a gente pode chamar de mesmo potencial. Agora, rapaziada, a análise que a gente fez para esse fio aqui, que estava conectado ao polo positivo do nosso gerador, eu vou fazer a mesma análise com o fio, tá? Onde está o polo negativo. Tudo bem? Como aqui a gente chamou de A, esse onde está o polo negativo, a gente vai chamar de B. Professor, eu tenho que chamar de A e de B? Meu querido, pode chamar do que você quiser, tá bom? Isso aí é mero formalismo. Então, rapaziada, olha só que interessante. Vamos chamar, tá? Esse fio aqui,
onde está o polo negativo, vamos chamar ele de B. Chama aqui de B, tá? Não vou colocar aqui B, pessoal, só para não interferir aqui onde está a região do campo magnético. Mas aqui é B, aqui também é B, tudo bem? Seguindo, aqui também é B. Fio liso, não tem resistência, tudo bem? Nem resistores. Então, mesmo potencial. E aqui, fala comigo. Tá certo, é isso aí, é B. Mesmo potencial, muito bom. B. Dando sequência, ó que interessante, olha que coisa bonita. B. Posso chamar aqui também de B. E aqui de B. Poxa, professor, não entendi até agora por que o senhor fez isso. O que eu ganho fazendo isso? Rapaziada, olha que interessante. O meu resistor de 8 ohms, a DDP dele é o quê? AB. O meu resistor de 12 ohms, a DDP dele é o quê? AB. E o meu resistor de 24 ohms, a DDP dele também é o quê? É AB. Logo, se eles apresentam a mesma diferença de potencial, o que significa isso? Ora, eles estão em série ou em paralelo? Lembra lá que você aprendeu? Tá? Se você aprendeu associação de resistores, você vai se lembrar que esses 3 resistores, como eles têm a mesma diferença de potencial, eles estão em paralelo. Tá? Lembra disso, ó, paralelo, mesmo U, ou seja, a mesma diferença de potencial. Então, a gente pode pegar esses 3 resistores e representar de outra forma, tá ok? Porque eles estão em paralelo, mesmo U. Então, rapaziada, como eu falei para vocês, esses 3 resistores aqui, eles estão em paralelo, tá? Seria algo parecido com isso. A DDP deles é a mesma, tá? Todos eles estão submetidos à mesma diferença de potencial, A e B. Então, o que significa isso? Que para calcular essa resistência equivalente aqui é muito simples. Lembra lá como é que a gente calcula a resistência equivalente? Quando você tem resistores em paralelo? Ora, muito tranquilo, tá? Você pode fazer isso aqui. 1 sobre REC equivalente, ok, rapaziada? 1 sobre REC equivalente vai ser o quê? Vai ser igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Tranquilo? Bem simples. Substituindo, você vai ter o seguinte, que 1 sobre REC equivalente vai ser igual, tá? Vai ser igual a 1 sobre... Quanto que vale R1? R1 vale 8. Então vai ser 1 sobre 8 mais 1 sobre R2, que vale 12, mais 1 sobre R3, que vale 24. Tudo bem? Então, nessa etapa, o que a gente vai fazer? Igualar os denominadores, fazer o MMC. Tudo bem? Facilmente você pode perceber que o MMC de 8, 12 e 24 é o próprio 24, porque 24 é múltiplo de 12 e de 8. Tudo bem? Então, calculando o MMC aqui, vamos ter o seguinte, tá? 1 sobre REC equivalente, tá? Vai ser igual, tá? A 6 sobre 24. Tudo bem? Se você quiser, você pode simplificar, sem nenhum problema, por 6. Simplificando aqui por 6, isso aqui vai dar 1, beleza? Isso aqui vai dar... Ora, quanto que vai dar 24 por 6? Vai dar 4, certo? Feito isso, pessoal, a gente vai multiplicar cruzado. Então, 4 vezes 1, 4. E o R equivalente vai multiplicar 1. Logo, a resistência equivalente vai ser igual a 4 ohms. Professor, mas não entendi. Por que eu tive que identificar se eles estão em série paralelo? Para que é necessário calcular a resistência equivalente? Rapaziada, por que é importante isso? Com a resistência equivalente e tendo a DDP, a gente pode determinar o valor da corrente total que passa pelo nosso circuito. Tudo bem? Essa corrente é ela que vai passar por esses trechos aqui do fio, tá bom? Vai passar por esse trecho aqui, KL, beleza? E vai passar por esse trecho aqui, LM. É importante a gente descobrir o valor dessa corrente, porque a força magnética, ela precisa, tá, ser relacionada com a corrente. A gente vai ver como é que a gente relaciona a força magnética com a corrente. Por isso que foi importante determinar o valor, aliás, por isso que é importante determinar o valor da corrente.
Então, para isso, determinamos o valor da resistência equivalente. Vamos determinar o valor da corrente? Vamos lá? Rapaziada, como é que a gente vai determinar o valor da corrente? U é igual a REC equivalente vezes I. Tudo bem? A diferença de potencial, tá, vai ser igual a resistência equivalente vezes o valor da corrente. Poxa, professor, você chamou de U, mas ali está E. Tudo bem, meu querido, sem nenhum problema, tá? O U significa a diferença de potencial. Chamar de U ou de E vai mudar nada. Tudo bem? Tanto faz. Não vai mudar absolutamente nada. Porque aquilo ali seria um gerador ideal, tá bom? Então a gente pode fazer o seguinte. Quanto é que vale a força eletromotriz, essa DDP? Vale 40, concorda comigo? Então temos o seguinte. 40 vai ser igual a REC equivalente, que vale quanto? 4 vezes o valor da corrente. Tudo bem? Esse 4 que está multiplicando passa para cá dividindo. E vai ser igual a 40 dividido por 4. Isso vai dar 10 amperes. Tranquilão? Beleza? Então a nossa corrente I vai ser igual a 10 amperes. Agora, rapaziada, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, tá? Com o valor da corrente, a gente pode determinar a intensidade da força magnética que atua no trecho KL e LM. Tá ok? A fórmula que a gente vai utilizar vai ser o seguinte. A força magnética, tá? É igual a B, intensidade do campo, vezes a intensidade da corrente, vezes o comprimento do fio, vezes o seno do ângulo θ. Só que nesse caso, pessoal, olha só. Nesse caso, se você for observar, meu fio, a minha corrente, o trecho que a corrente está passando, tá? Ao longo desse fio, tanto o fio K, o pedaço do fio KL, quanto o pedaço do fio LM, eles são ortogonais ao campo, fazem um ângulo de 90 graus. Seno de 90, quanto que vale seno de 90? Seno de 90 vale 1. Então, a gente pode simplificar, tá ok? A gente pode deixar apenas força magnética igual a campo, corrente, comprimento do fio. Ou seja, força Bill. Tudo bem, pessoal? E aí, agora que a gente já tem campo, corrente e comprimento dos fios, dos dois segmentos dos fios, agora é muito tranquilo resolver a questão. Beleza? O que o professor vai fazer? Vou organizar aqui o quadro e a gente vai continuar resolvendo a questão. Tranquilo? Rapaziada, continuando com a nossa resolução, lembrando que na questão ele quer a força magnética resultante, tá? Então, para a gente determinar a força magnética resultante, é necessário que nós saibamos a direção e o sentido da força magnética, tanto no trecho KL como no trecho LM. Tudo bem? Professor, como é que eu faço para descobrir a direção e sentido da força magnética nesses trechos? Rapaziada, vem comigo, olha só. Tu vai usar uma coisa chamada de regra da mão direita. Pega a sua mão direita. Peguei a minha mão direita. Tudo bem? Tá, professor, o que eu faço? O dedão, rapaziada, olha só. O dedão é a corrente. Tudo bem? Dedão é a corrente. Indicador vai apontar na direção e no sentido do campo magnético. Tá? E o dedo médio vai simbolizar a força magnética. Como assim, professor? Vamos lá. Olha só. Se você for observar, no trecho KL, a corrente está para onde? Na vertical e para baixo. Lembra lá? O dedão é quem? Dedão é corrente. Tudo bem? Dedão é corrente. Indicador, campo magnético. O X, rapaziada, significa que o vetor campo magnético está entrando no plano, no quadro. Então a gente faz isso. E o dedo médio é quem? O vetor força magnética. Então no trecho KL, a força magnética está para onde? Olha para cá. Horizontal e esquerda. Tudo bem? Vai estar aqui horizontal e para esquerda, tá? Beleza? Aliás, perdão. Horizontal e direita, tá? No referencial de vocês, né? Horizontal e direita, tá ok? Então, mais uma vez, regra da mão direita. Olha para cá. Campo está entrando, corrente para baixo, força magnética, horizontal e direita. Tudo bem? Tranquilo? E no trecho LM. Ora, no trecho LM, rapaziada, lembra lá? Regra da mão direita. Dedão, corrente. Indicador e demais dedo,
aliás, indicador, campo magnético está entrando, tá bom? E o dedo médio seria quem? A força magnética, tá para onde? Na vertical e para baixo. Beleza, rapaziada? Ou você poderia fazer isso aqui também, tá? O dedão, a corrente, indicador e demais dedo, campo magnético, e a força magnética sai da palma da mão. Então vai estar na vertical e para baixo. Tudo bem? Vamos representar aqui, tá? A força, pessoal, que atua nesse segmento de fio, no fio, nesse pedaço KL, a gente vai chamar de F1. Beleza? Então tem aqui, ó. Eu tenho aqui uma força que eu vou chamar de F1. Beleza? F1. E a força que atua nesse tamanho LM, eu vou chamar de F2. Tá bom? Vamos chamar essa força aqui de F2, tá? F2. Rapaziada, a gente, para representar melhor as forças F1 e F2, como são grandezas vetoriais, a gente pode mover o vetor no espaço, desde que a gente não mude a direção e o sentido. Então, rapaziada, a gente vai representar nossas forças F1 e F2 aqui na sequência, tá bom? F1 horizontal direita, beleza? F2 na vertical e para baixo. A força resultante, pessoal, como é que a gente obtém a direção e sentido da força resultante? Aliás, a força resultante ela vai sair da origem comum entre eles. Tá? Aqui vai estar nossa força resultante, que é o que ele pede na questão. Se você for observar, isso aqui, rapaziada, é como se fosse a hipotenusa de um triângulo retângulo. Porque a gente pode pegar essa força F1, colocar aqui, tá? Fechão, e aí a gente teria um triângulo retângulo, tudo bem? E como é que a gente calcula a intensidade de F resultante? Como F1 é perpendicular a F2, a intensidade da força resultante a gente calcula através de Pitágoras, tudo bem? Tranquilo? Antes da gente aplicar Pitágoras, pessoal, vamos calcular o valor de F1 e o valor de F2, beleza? Então vamos lá. O valor de F1, rapaziada, vai ser o seguinte. F1 vai ser igual a B I L1, tudo bem? Campo magnético, intensidade da corrente, o tamanho do fio que eu chamei de L1 é esse tamanho aqui, tá, pessoal? KL. E quanto é que vale o tamanho do fio KL? 8 metros. Logo, F1 vai ser igual a o campo magnético, que vale 0,4, aliás, 0,40, vezes a corrente, que vale 10, vezes o tamanho do fio, que vale quanto? 8. Rapaziada, fazendo essa continha, né? 0,40 vezes 10 vai dar 0,4, né? Vezes 8, 32. Então, F1 vale 32 newtons. Tudo bem, rapaziada? F1 vale 32 newtons, tá? Agora, vamos calcular o valor de F2. F2, pessoal, a força que a gente chamou de F2, esse tamanho de fio LM, a gente vai chamar de L2, tudo bem? Para simplificar. Então, F2, quem vai ser F2? F2 vai ser a intensidade do campo, vezes a intensidade da corrente, vezes o fio que a gente chamou de L2, tudo bem? Fazendo essa continha, F2 vai ser igual a, o campo vale 0,40 vezes 10, que é a intensidade da corrente, vezes o tamanho do fio, que vale quanto? Ora, esse fio aqui, ele vale 6 metros, tá bom? 6. Logo, fazendo essa continha simples, F2 vai dar um total de 0,40 vezes 10 vai dar 4, vezes 6, 24. Então, isso aqui vai dar 24 newtons. Agora, pessoal, agora é bem simples a gente aplicar o Teorema de Pitágoras, tudo bem? Aplicando o Teorema de Pitágoras, vamos chegar à seguinte resolução. Tá? Força resultante ao quadrado vai ser igual a F1 elevado ao quadrado mais F2 elevado ao quadrado. Tudo bem? Substituindo os valores, força resultante ao quadrado, F1 quanto que vale? Lembra? F1 vale 32. Então vai ser igual a 32, tá? Mais 32 ao quadrado,
obrigado, tá? Mais 24 elevado ao quadrado. Ok? Como f resultante está ao quadrado, o que a gente vai ter que fazer? Raiz quadrada. F resultante vai ser igual a raiz quadrada, tá? De 32 ao quadrado mais 24 ao quadrado. Concorda comigo? Beleza? Rapaziada, é o seguinte, para resolver isso, talvez você esteja pensando, poxa, professor, vai dar uma conta grandona. Aí que tá. Não necessariamente, sabe por quê? Você já ouviu falar no triângulo chamado triângulo 3, 4, 5? Vamos lá, vou te mostrar como é que funciona esse triângulo. Ele é o seguinte, triângulo 3, 4, 5. Isso é um macete, tá, rapaziada? É um bizu muito bom. Vamos escrever aqui que isso é um bizu interessante, tá? É um bizu. Rapaziada, se você for observar o triângulo 3, 4, 5, tá? Triângulo 3, 4, 5. Ele é muito recorrente em várias questões, não só de física, como de matemática. Aliás, principalmente nas questões de matemática, tá? É muito comum você ter triângulos 3, 4, 5 proporcionais. Se você for observar com muito carinho, se eu pegar e multiplicar esse cara aqui por 8, tá? 8, tá? Vezes 3, quanto que vai dar? Adivinha? Isso vai ser igual ao quê? 24. Concorda? Certo? Agora, se eu multiplicar esse cara aqui por 8 também, 4 vezes 8, quanto que vai dar? Fala comigo. 32, certo? 32. Logo, se você multiplicou aqui por 8, deu 24. Multiplicou aqui por 8, deu 32. O que você vai ter que fazer aqui também? Multiplicar por 8. Opa, perdão, tá? Multiplicar por 8. E quanto que vai dar? 40. Logo, rapaziada, você pode fazer essa conta, abrir nesses valores aqui sem nenhum problema, ou pode usar o macete, o bizu, tá bom? Força resultante, FR, que é o que ele pede na questão, tá? Vai ser igual a 40 newtons. Beleza, rapaziada? 40 newtons. Tranquilo? 40 newtons. Tá? Então, a força resultante, se a gente fosse representar aqui no nosso desenho, ela apontaria onde? Na diagonal para baixo. Exatamente como a gente representou aqui. Tudo bem, pessoal? Questão muito legal. Se eu não me engano, a resposta correta, letra B. Letra B. B de bom. Então, pessoal, agradeço a vocês por todo o carinho. Rapaziada, muito obrigado por estar assistindo essa aula até o final, tá ok? A aula talvez tenha ficado um pouquinho longa, mas rapaziada, olha só, resolver a questão rápida é muito fácil. O meu objetivo é te explicar minuciosamente para que você entenda tudo o que está acontecendo, tá, pessoal? Então é isso, vamos voltar com mais uma questão e muito obrigado, pessoal. Tamo junto, tá? Até a próxima.